Olá, Olá, meus amigos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, esteja nos nossos lares, esteja com os nossos entes queridos e principalmente com aqueles que nós ainda consideramos na condição de nossos inimigos. Nosso tema de hoje, retribuir o mal com o bem, nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus a advertência de Jesus, quando ele diz: digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Isso fala-se do nosso padrão de julgamento, de cobrança, de condenação das faltas alheias. Então, quando nós falamos em pagar o mal com o bem, nós estamos nos colocando numa condição superior. Nós estamos na condição de corretivos, corregedores. Estamos nos colocando na condição de credores. Bom, só é credor aquele que já ofereceu algo. E se nós estamos querendo pagar o mal com o bem, se nós estamos recebendo o mal, quem cometeu o mal primeiro? Precisamos refletir nessas questões. E aí nós vamos ver também, na própria obra de Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 630, como se pode distinguir o bem e o mal? Porque nós nos colocamos na condição de ofendidos, de lesados, de superiores. Julgamos, condenamos, ficamos reclamando, feito uma criança birrenta, expondo as nossas feridas e apontando o dedo para aqueles que nós julgamos ter causado as nossas feridas, as nossas dores, os nossos prejuízos. A resposta que o Espírito de Verdade deu a Kardec é a seguinte: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal, tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é conformar-se à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. E hoje, pelo entendimento que nós temos dos ciclos reencarnatórios, pela compreensão que nós temos da lei de justiça, nós sabemos que ninguém passa por algo que não tenha uma causa anterior. Mesmo que nós nos julguemos imunes, ou que nós venhamos a achar que nós não temos nenhum compromisso com aquele tipo de dor, de aviltamento que a gente tenha sofrido, e a gente vem então a encarar aquilo como uma ofensa, como uma agressão, mas nada acontece sem que haja necessidade ou merecimento. Mas se de tudo alguém usou da sua liberdade de escolha para nos causar prejuízo, para nos lesar, para nos causar um desconforto, e se nós realmente não tivermos necessidade dessa prova, se nós não tivermos merecimento para esse reajuste, mesmo assim cabe a nós compreender a condição enferma desse irmão que fez essa escolha. Então sigamos com as orientações do Livro dos Espíritos na questão 399. Tiramos trechos dela, mas a pergunta é a seguinte: sendo as vicissitudes, ou seja, as durezas, os sofrimentos da vida corporal, ao mesmo tempo uma expiação de erros passados e provações para o futuro,
segue-se que, pela natureza dessas mesmas vicissitudes, é possível deduzir-se o gênero da existência anterior? Então, pelos males que estamos sofrendo hoje, pelas pessoas que são atraídas ao nosso ciclo de convivência, e, logicamente, o padrão de comportamento dessas pessoas, podemos olhar aí nesse cenário um reflexo da nossa vida passada ou das nossas vidas passadas? Essa é a pergunta de Kardec. Porque se há um Deus justo, soberanamente amoroso, tudo tem uma causa. E se nós estamos passando por algo ou experimentando algo, justa há de ser essa causa? E a resposta, trecho dela, é o seguinte: muito frequentemente, muito frequentemente, a maioria das vezes, pois cada um é punido pelo erro que cometeu. Então, como nós dissemos no início, na face dessa terra não existem inocentes. No entanto, não se deve tirar daí uma regra absoluta. Partir então da experiência, eu entrar naquela autoflagelação, minha culpa, se mentiram para mim porque eu fui mentiroso no passado, se me desfalcaram o patrimônio porque eu roubei no passado, se alguém desonrou minha família porque eu desestruturei famílias no passado, a resposta dos espíritos é muito frequentemente. E ele segue: as tendências instintivas são um indício seguro. Então, aquilo que a gente traz como tendência dos nossos impulsos, as nossas características de caráter, de moral, pois as provas que o espírito suporta se referem tanto ao futuro quanto ao passado. Porque se nós estamos no momento de teste, de acordo com a nossa conduta frente a esses testes, nós já temos traçado o nosso destino futuro. E conforme nós também estivermos vivenciando essas experiências de cada momento, nós estamos desconstruindo um passado ou ressignificando esse mesmo passado. E na ressignificação, nós estamos retificando o nosso futuro. Isso é muito claro para nós. E Kardec continua. Então, na pergunta 466, ainda do Livro dos Espíritos, porque nós, depois que entendemos a interação de mentes, a influência de uma mente sobre outra, de um grupo de mentes sobre outro grupo de mentes, que nós chamamos de obsessão, fascinação ou possessão, nós também caímos no erro de dizer que nós fomos inspirados por espíritos do mal, por espíritos atrasados, por espíritos infelizes. Nós queremos justificar a nossa falência pela influência não tão benfazeja que recebemos dos nossos semelhantes. Aí a pergunta 466, Kardec diz: por que Deus permite que espíritos nos incitam ao mal? E aí vem a resposta. Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a testar a fé e a constância dos homens no bem. São as provas. Porque a gente vai para o mundo espiritual, adquire uma formação, um esclarecimento, dilata a nossa memória em relação às experiências muito anteriores.
passa por uma nova preparação e vem novamente para a experiência da carne. E ao mergulharmos aqui, mesmo com todas as promessas que lá fazemos, de aqui aproveitar as oportunidades, nós nos deixamos seduzir pelas nossas lembranças, pelos nossos atavismos, pelos nossos vícios e continuamos então fazendo escolhas equivocadas. E ele continua: tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito e por isso passa pelas provações do mal para chegar ao bem. Tem uma didática. E nós batemos no peito e dizemos que somos seres racionais. Mas diante dos momentos de provação, nós não queremos sair da nossa zona de conforto, é mais fácil nós denunciarmos a influência malfazeja dos semelhantes do que assumir a nossa responsabilidade. E aí nós negamos essa ciência, esse conhecimento que nós tínhamos muito antes da nossa queda e que nós emborcamos a nossa consciência e entramos nos ciclos reencarnatórios. E ele continua mais adiante na mesma resposta. Mas também há outros que empenharão em influenciar-te para o bem. Nós temos mentores, nós temos amigos espirituais, que fará com que isso se equilibre a balança, permitindo que sejas senhor dos teus atos. Então, dentro da nossa racionalidade, nós podemos então equilibrar os prós e os contras. Nós podemos escolher que lado queremos servir, se fazer esforços para romper com o passado, ou nos acomodarmos nas nossas tendências de ontem e continuarmos melindrados porque alguém nos criticou, porque alguém foi ingrato quando eu esperava ser agraciado em público por um gesto insignificante que eu tenha feito, por alguém que me comparou com alguém que eu não aprovo. Aí eu deixo a irritação vir à tona, a indignação e a ilusão de que eu sou superior, porque eu não admito que o meu semelhante faça essa leitura de mim. Eu acho que ele está enganado em relação a mim. Eu me sinto muito mais do que isso. E me sinto aviltado com a comparação, com a crítica, com a exigência. E aí a gente continua alimentando essa roda da autopiedade, da autocrítica e também da maledicência ou da intolerância em relação ao nosso semelhante. E lá no finalzinho do Livro dos Espíritos, na pergunta 1009, que parece que esse mundo não foi feito para nós. Parece que viemos de um mundo superior. Nós não concordamos, nós criticamos, nós exigimos, nós ficamos indignados. Como que uma pessoa nessa posição pode pensar desse jeito? Ah, o mundo está como está pela falta de responsabilidade desse e daquele. Mas nós nos esquecemos que já estivemos lá nessas posições. E se nós olharmos no retrovisor da história,
vamos ver que os nossos erros foram muito mais clamorosos, muito mais cruéis, antifraternos, desonestos do que o que nós vemos hoje. Ah, mas eu acreditei em fulano. Fulano me traiu. Fulano não correspondeu à confiança que eu depositei. Eu me decepcionei com fulano. Isso é tão comum na nossa vida diária que quando nós fazemos triagem para tratamento na casa espírita, o que a gente vê são trabalhadores espíritas se queixando dos seus familiares, dos seus pares de profissão, de comunidade, quando não dentro da própria casa espírita. Grupinhos para colocar em dúvida a conduta desse ou daquele. Você viu o olhar dela para fulano? Aí tem coisa. Você viu, fulano tá de carro novo, ele não ganha para isso, está desviando dinheiro do centro. Isso sem falar o que nós fazemos com os nossos governantes e os representantes públicos das nossas instituições. Nos queixamos dos nossos irmãos, dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos maridos. Nos entregamos ao ciúme. E aí vamos imaginando uma série de contingências e passamos a viver nesse estado paralelo. E quando alguém nos recomenda um tratamento mediúnico, um tratamento à base de caridade, para nós fazermos assistência, nós ficamos todos melindrados. Será que fulano não está vendo a minha dor? O meu sofrimento? Você fala isso porque você tem salário garantido no final do mês. Você não paga aluguel. Porque seu marido está ali, não tem nenhum vício. Porque sua mulher não é doente igual a minha, que vive de médico em médico. Seu filho está na faculdade, não escolheu a dependência química. Você nunca foi numa delegacia tirar seu filho de lá. Ah, não, eu mudo de centro espírita toda vez que eu duvido da mediunidade ou da direção de alguém que esteja à frente. Mas quantas bênçãos nós recebemos quando nós integramos uma caravana de serviço? Quantos livramentos a espiritualidade promove? Quanta atenção para a nossa família, para as nossas necessidades básicas que a espiritualidade promove. O nosso próprio bem-estar interior, nos tirando das raias da loucura. Porque ao invés de nós sintonizarmos com esses espíritos que podem nos proteger e nos inspiram o bem, nós sintonizamos com toda a bandalheira de coisas negativas que a mídia nos traz. E a gente põe culpa na mídia. Mas quem falou que você tem que estar conectado com essa mídia? Você pode selecionar o que ver, o que ouvir, o que assistir. Quantas vezes você chegou na casa espírita e perguntou: tem algo para ser feito?
Ó, o banheiro está pingando. Ou eu posso chegar e falar, ó, posso chamar alguém para arrumar a torneira? Ou eu posso arrumar a torneira que está pingando, está desperdiçando água? Nossa, esse centro é muito desorganizado, não tem nem papel higiênico. Eu perguntei se tem dinheiro em caixa ou se o dinheiro foi usado para socorrer alguém que estava com fome. Então nós temos sempre o olhar de censura, aquilo que Jesus diz, nós temos uma trave nos nossos olhos e queremos tirar o cisco do olho alheio. E essa trava chama-se ignorância. Essa ignorância não é da falta de conhecimento, é o estado de inconsciência que nós assumimos perante o conhecimento das nossas potencialidades divinas. É a nossa falta de comprometimento com o papel do que viemos fazer aqui. De que maneira eu posso contribuir? Só que primeiro eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que contribuir com o meu estado. Eu tenho que entrar numa condição positiva. Então, primeiro eu tenho que fazer um tratamento de desobsessão. Eu tenho que entrar num estudo. Eu tenho que compreender qual é o estado atual da minha condição vibratória, as emanações que eu tenho no momento através das minhas palavras e dos meus gestos, que indicam a condição da minha saúde emocional e espiritual. Então nós podemos fazer um inventário de quão mal eu tenho feito a mim mesmo pelos pensamentos, pelas palavras, pelos atos ou pela preguiça, pelos vícios ou pela maneira distorcida de encarar as coisas, de exigir dos outros a perfeição que eu estou longe de atingir. Então, na pergunta 1009, Kardec diz o seguinte: sendo assim, as penas impostas nunca seriam para a eternidade? Porque nós, quando estamos diante de um fato hediondo, nós queremos pena de morte, prisão perpétua, né? Como se nós fôssemos deuses e pudéssemos decidir sobre a vida do nosso semelhante. E o Espírito de Verdade responde: questionai vosso bom senso, questionai vossa razão, e perguntai a vós mesmos se uma condenação perpétua, devido a alguns momentos de erro, não seria uma negação da bondade de Deus. Não seria a negação da bondade de Deus? Que basta bater uma dificuldade na nossa porta, que nós imploramos pela misericórdia divina. E como Deus é justo, porém o homem não compreende a sua justiça, apesar de clamar por ela. E os espíritos continuam: mas a justiça não exclui a bondade. Nós queremos exercer a justiça cruel das leis antigas de Italião, de Moisés. Estamos esquecendo que Jesus é o nosso mestre, que Jesus é o caminho, que Jesus veio nos trazer exatamente a bondade da justiça divina. E ele diz, e Santo Agostinho, que é que dá essa resposta, ele conclui: nisto consiste a verdade desse preceito, a cada um segundo as suas obras. Então, que nós tenhamos nas nossas obras um conteúdo importante que se chama bondade.
Ah, mas aí eu vou compactuar com o erro. Será? E a minha dureza vai justificar a minha crueldade perante um erro? Não precisamos nos preocupar em justificar esse ou aquele, em promover a justiça disso ou daquilo. A lei é perfeita. A lei é inexorável. É só olhar para nós, para os nossos limites, para os nossos sonhos, para os nossos anseios e as dificuldades que necessitamos enfrentar diuturnamente. Aí nós vamos compreender como que nós estamos pagando a bondade divina que o próprio Cristo, no alto do Gólgota, no alto da sua agonia, elevou os pensamentos a Deus e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O amor de Jesus foi tanto que justificou a nossa ignorância, a nossa maldade, a nossa crueldade. E Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 21, ele diz: Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Como que nós podemos vencer o mal com o bem? Vigiando os nossos pensamentos. Que dos nossos pensamentos nascem as palavras. Das nossas palavras nascem as emoções. Das emoções nascem os gestos. Ou de brandura, ou de rigidez. E dos nossos hábitos, nós construímos o nosso destino. Então, todos nós somos autores da nossa trajetória. Se algo fizemos no passado que justifique a dor de agora, podemos redimensionar o nosso caminho, redirecionar para o bem, buscando os nossos pensamentos e instruindo através do estudo. E Emmanuel nos fala no livro Fonte Viva, no último parágrafo da lição 35, quando ele diz: a fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos no curso das águas que prosseguem correndo. Prosseguem correndo com brandura e humildade, para benefício de todos. Nós queremos ter glória no mundo, mas no mundo estamos de passagem. E quanto a isso, Tiago nos alertou na sua carta no Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 13, versículo 4, capítulo 13. Ei agora vós que dizeis amanhã. Porque às vezes eu digo, não, hoje eu não vou perdoar. Amanhã eu penso nisso, eu estou muito magoada para perdoar hoje. Ele diz, agora é o momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo terá desaparecido. A dificuldade estará maior. A moléstia terá ficado mais grave. O problema talvez surja mais complicado. A semente plantada agora é uma garantia da produção valiosa no porvir. Nós falamos agora mesmo que nós podemos reconstruir o nosso futuro. E o objetivo da nossa vida aqui é exatamente isso.
endireitar a nossa vida para um novo futuro. Não durmas sobre a possibilidade de fazer melhor. É o famoso não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É uma ligação, é um pedido de desculpas, é um dizer eu sinto muito. Assumir a culpa. Olha, eu estava irritado mesmo, eu sou intolerante. E não dizer, olha, eu estava sob efeito de espírito maligno. Isso é a desculpa mais esfarrapada e mais mentirosa que espírita já arrumou. Não te detenhas na expectativa inoperante, não fica de braços cruzados. Uma caminhada de 1 quilômetro começa com um passo. Faça o que você possa fazer agora, onde você está. É o poder do agora. Não existe o passado, não existe o futuro. Existe o agora. Quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. O que o mundo necessita hoje, meus irmãos? Alegria e paz. Estamos aí assistindo uma terrível onda de suicídio, de depressão. As pessoas se queixando porque tem que ficar em casa, convivendo com os seus pares, quando não se toleram. Nós vivemos bem com o que está lá na rua, com o que nos vê de vez em quando. Mas quem nos conhece é quem partilha conosco o dia a dia. E nós nos queixamos tanto que nós esquecemos o bem que temos de um abrigo seguro, o teto, o corpo que ainda estamos usufruindo, a família, a oportunidade bendita do Consolador prometido que nos sinaliza com esperança. E ainda no livro Estude Viva, na lição 33, Emmanuel nos diz: a ciência do perdão, todavia, tão indispensável ao equilíbrio quanto o ar é imprescindível à existência, começa na compreensão e na bondade perante os diminutos pesares do mundo íntimo. É que nós queremos transformar uma alfinetada num golpe. E nós esquecemos o quanto golpeamos o nosso semelhante. Que tipo de energias trazemos para dentro da nossa casa? Que tipo de condição vibratória levamos para a casa espírita? Onde devemos formar fileira no socorro à dor, à incompreensão,